casa com os Pelhatala, começando mais um programa diretamente aqui desse estúdio Vida Moderna, que eu sou super fã e convido a todos vocês a virem aqui comigo gravar aqui, ó, no meio dessas comidinhas gostosinhas. E olha, vou falar, gente, nós estamos na Avenida Moema 300, sala 41, quarto andar. E se você quiser realmente fazer parte aqui do nosso programa, é só ligar no 119 83765514. Venha participar, venha ser um patrocinador, um colaborador, venha divulgar o seu trabalho. Gente, quando a gente fala, né, de relações de carreira artística musical, de que forma que a gente tem que conduzir, o quanto é difícil realmente você poder galgar esse tipo de clientes, de parceiros, de artistas, de carreira. Nós estamos falando de carreira. Então, é muito sério e tem que ser com uma pessoa muito competente. E essa pessoa que está aqui hoje, representando toda esta área assim, que eu considero demais, é o Lindomar Souza. E, inclusive, ele esteve aqui já com a gente também, com o Juan, que foi bárbaro também. E hoje eu falei, você tem que estar aqui, porque ele está sempre atrás das câmeras. Eu falei, hoje você tem que estar aqui na frente das câmeras. Seja muito bem-vindo, Lindomar. Tudo bem, querido? Um prazer, viu, receber você. Obrigado, prazer meu. É muito bom estar aqui. E vamos conversar. E vamos que vamos, né? Bater um papo. Lindomar, fala pro pessoal de casa, né? Até pro pessoal que me segue também, porque eu falo sempre o seguinte: como as redes sociais têm trazido pra gente esse network. Você viu que você chegou aqui, você já fez amizade com um, fez amizade com o outro, e isso eu acho muito bacana. Você, por trabalhar neste ramo de gestor, né, de carreira e tudo mais, eu queria que você falasse pra gente também, um pouco antes, falasse um pouquinho de você, quem é você, se é de São Paulo e tudo mais, o que te levou a fazer essa parte de gestor e também a importância que você acha em relação ao network dentro das redes sociais. Bom, Cibele, eu me chamo Lindomar da Conceição Souza, nasci no dia 8 de dezembro de 1971. Coisa boa. Sou filho de dois artistas circenses. É mesmo? O meu pai é artista de circo, né? O circo foi para a cidade da minha mãe. Eu nasci numa cidade chamada Guanhães, em Minas Gerais. Minas. O norte de Minas, quase Bahia. Nossa, que legal. E passou um circo na cidade. Meu pai era um dos artistas do circo, né? Meu pai era malabarista, era trapezista, palhaço, cantava. Antigamente eles faziam de tudo, né? Até hoje faz. Muitos circos fazem. Né? Você vê o cara no picadeiro, de repente ele tá fazendo um número e depois ele tá vendendo pipoca, vendendo a maçã do amor, o algodão doce, mais ou menos assim. E são artistas, de qualquer forma. Aí o circo passou pela cidade, minha mãe se apaixonou pelo artista do circo. Aí que acontece? Acontecia muito isso, né, Lindomar? Como tinha isso? A gente ouve muito disso entre os circenses mesmo. Sim, muito, muito. E aí o que aconteceu? A minha mãe foi embora, o artista do circo, e eu nasci. E eu nasci no circo. O meu primeiro ano de vida, eu vivi no circo. Dormia numa mala, eles me contam que eu dormia numa mala muito grande. Né? Eu vivi no circo. E aí o que acontece? A vida foi se transformando, nós viemos de Minas, assim, eu bem novo, já com uns 2, 3 anos de idade, para São Paulo. E só você de filho? Não, na época era. Ah, sim. Na época era, tem mais 4 irmãos, né? Certo. 3 irmãos e uma irmã. E aí nós viemos para São Paulo. Bom, vivemos aqui, até a música, vou falar quando a música entrou na minha vida de verdade. Sempre teve música na minha casa. Sempre teve música. Meu pai e minha mãe eram uma dupla sertaneja, mas Lacerda e Lacerdinha. Não acredito. Gravaram o disco, se apresentaram aqui no almoço dos artistas e fizeram um monte de coisa. E você tem uma voz linda, sabia? Sério? Acho. Obrigado. Você tem uma voz de locutor. Você tem mesmo uma mas voz... já me falaram isso, acredita? Sim. Você deveria ter sido locutor de rádio, Lindomar. Você deveria ter sido... Demais. Você tem uma voz maravilhosa, não é, Dani? Uma voz bárbara. Obrigado. O Dani concordou também, obrigado. Você serviria sempre, total. E aí? Então, Cibele, eu sempre gostei de música. Em 1981, eu morei numa casa, nós éramos meio nômades, sabe? Mudava muito. Sim. Eu morei numa casa, tinha um vizinho que ele... Aos sábados ele ouvia muita música. Dentro de casa só tinha um sertanejo raiz. Tô falando de Pedro Mendes da Estrada, Léo Canto, Robertinho, Zilizalo, Liu e Léo, sabe? De Belmonte Amaraí. Ouvia esses sertanejos raiz, né? E aí eu comecei a ouvir outras coisas. Aí com esse vizinho, eu comecei a ouvir Renato Teixeira, Sérgio Reis, Elis Regina. Aí começou a Benito de Paula. Nossa. E eu fui tendo... Olha só que coincidência, né? Louco, eu falei de Renato Teixeira, por exemplo, de Benito de Paula. Eu trabalhei esses dois artistas. Você trabalhou? Trabalhei esses dois artistas que eu ouvi quando criança. Emocionante, eu acho. Aí eu sempre gostei muito de música. Eu fui conhecendo mais sobre música, ouvindo mais músicas. E aí, em 84 para 85, eu fui trabalhar em teatro.
Fui contra a regra, fui iluminador, eu fui sonoplasta. Tudo por detrás. Tudo por detrás, sempre nos bastidores. Sei. E aí eu trabalhei em teatro de 84 até 87. Aí em 87, final de 87, entra a música na minha vida, assim, aonde eu me torno músico. Em 87. Você resolveu tocar. Resolvi tocar. Foi muito louco, porque as coincidências da vida, né? Eu tinha uma namorada, não tinha namoradinha, eu pretendia namorar uma menina e nós combinamos, fomos todos num barzinho. Chegou nesse barzinho, tinha um cara tocando voz e violão. E eu querendo ficar com aquela menina. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o cara tocando, o cara era bonito, expressivo. E aí a menina, ele olhou, ele falou assim, olha, e aí, tô aberto pra pedir música aqui. Que a menina falou assim, você toca Tédio do Biquíni Cavadão? Aí ele falou assim, eu toco, mas só se você vier cantar comigo. Puta, foi assim, perdi a namorada. A menina levanta, Sibeli, e vai lá cantar com o cara a música Tédio. Aí eu falei assim, meu Deus, perdi. Aquele dia eu perdi. Você perdeu mesmo? Perdi. Aí eu voltei pra casa, eu falei assim, cara, eu preciso aprender a tocar um violão. Eu preciso aprender, eu canto, sou desafinado, mas eu preciso aprender a tocar um violão, porque tocando violão eu vou me enturmar melhor. E enturma mesmo. Sibeli, olha pra você ver uma coisa. Eu sou um cara que eu falo muito, tá? Eu vou adiantando umas coisas. A música era Tédio do Biquíni Cavadão. Certo. Isso, você vê como que isso aí ficou na tua cabeça. Ficou na minha cabeça. Sibeli, eu trabalhei o Biquíni Cavadão de 2013 a 2019. Eu não creio. Sibeli, eu escrevi um livro. Meu Jesus. Eu escrevi um livro que tem essa história no livro, que eu não lancei ainda, eu vou lançar no final desse ano aqui. Porque eu já ia te falar, cadê o livro? O prefácio do livro quem escreveu foi o Bruno Gouveia, o vocalista do Biquíni Cavadão. Gente. Que loucura. E essa menina? Nunca mais vi. Você tinha quantos anos nessa época? 87, eu tinha 16, né? Novinho, cheio de sonhos, né? Só romantismo. Que ali, a música entrou na minha vida de uma forma impactante e definitiva. Que coisa. Muito definitiva. Ali eu falei assim, cara, eu nasci pra isso. Não, mas espera um pouco, voltando um pouco. Mas você começou a tocar? Comecei a tocar. Tocar o quê? Violão e guitarra. E começou a cantar também. Eu cantava mais ou menos, né? Mas já que você toca, o legal de você tocar é que todo mundo canta quando você toca. Exatamente. Então você não precisa. Isso. Você precisa cantar bem. E fora que também fica aquele povo em cima do você, né? Porque você tá tocando. Toca essa, toca aquela. Eu tinha umas revistinhas que vendiam nas bancas de jornais que chamavam assim, violão e guitarra. E elas vinham com as músicas cifradas. Então era fácil de você. Entendi. Na época, a gente tá falando da década de 80, era tudo. Paralamas, Legião, né? Titãs, o Biquíni, Kid de Abelha. Então o que a gente fazia? Eu comprava aquelas revistas e eu ficava tirando as músicas. Detalhe, eu tocava aquelas músicas em tudo quanto é lugar, levava violão, e, tipo assim, eu trabalhava, eu vinha no busão, a gente tinha a turminha do fundão no busão, de sexta-feira era violão. Era violão, porque eu morava lá no Capão Redondo, e do centro da cidade até o Capão Redondo, na década de 80, era 2h30. Negada reclama hoje com o corredor, não sabe o que era. Hoje tem corredor de ônibus, não tinha. Ainda bem que você tinha música pra tocar. Tinha música, então... Você encantava, você além de encantar com a sua beleza, você também cantava porque agregava. E você falou numa coisa que eu acho muito interessante, é muito importante isso. Quantas pessoas que são tímidas, que quando migram pra música, né, para arte, que seja o teatro, a pessoa se solta e ela acaba se sentindo tão seguro de si, né? Vários artistas assim. Tem vários, né? É mesmo. O Samuel Rosa do Skank, por exemplo, o Ivan Lins. Bom, o Ivan Lins, querido, é meu fã. Eu sou fã dele assim. Meu fã, ótimo. O Ivan Lins. Sou fã dele assim, desaça, a vida inteira. Pra você ter uma noção, vou te dar uma parte aqui. Quando eu tinha meus 22 anos, 21 anos, ou 23, sei lá, eu conheci meu ex-marido porque eu estava... Você se lembra daquela boate Rufus? Lembro. Em cima do prédio da Com. Lembro. E eu morava em Tupã, no interior. E eu vinha para fazer compra pra minha boutique. Eu me lembro que eu estava numa quinta-feira nessa boate, eu e uma prima minha, e só estava meu ex-marido do outro lado. Não tinha ninguém na boate. E eu olhei tanto para ele porque ele era a cara do Ivan Lins. E eu achava que era o Ivan Lins. Na época, eles eram muito parecidos. E eu sempre fui, assim, alucinada pro Ivan Lins. Aí, de tanto que eu olhei pra ele, ele falou, bom, essa loira tá me olhando tanto que eu vou, né? Quando ele chegou perto de mim, que eu olhei, eu comecei a ter ataque de riso, porque eu sou muito de dar muita risada. Sim, eu também tenho crise de riso. Aí eu comecei a rir. Quanto mais eu ficava nervosa, mais eu ria, porque ele falava pra mim assim, mas como assim que você tá rindo da minha cara? Até que eu expliquei tal a história, e ele tinha apelido de Beto Lins nessa época, do Mackenzie, porque eles usavam os óculos, tudo parecido, mas ó, isso foi uma parte que eu te Você falou 21 anos, eu tive uma experiência com 21 anos com o Ivan Lins.
É mesmo? Eu tô gravando num estúdio aqui em São Paulo, no Art Mix. Tô gravando, fazer uma gravação de bateria. Acabei virando baterista, eu fiquei como guitarrista 1 ano. Olha, depois eu virei baterista. Aí baterista eu fui por 18 anos. Mas isso tudo você trabalhava dentro de uma banda? Não, com várias bandas. Você Eu era tocou... músico de estúdio, gravava. Nossa, você gravou com várias bandas. Troquei com várias bandas. Aí que acontece? Interessante. Eu fui gravar uma bateria num estúdio, chego, tem uma recepção, tipo essa que você tem aqui. Cheguei, sentei e tinha um cara sentado na minha frente. Tinha um cara sentado. Aí eu tô ali sentado, eu olho pra esse cara e falo, eu conheço esse cara de algum lugar, cara. E um cara tímido, um cara todo quietinho. Eu conheço. Aí você vai buscando o registro. Da onde? Cara, na hora que eu cheguei, que eu falei assim, meu Deus, não é o Ivan Lins. Ivan Lins. Era ele mesmo. Ele conversando comigo já, a gente batendo um papo. Nossa, ele na minha frente, eu falei assim, Deus do céu, Mas cara. ele era tímido? Ele é tímido. Ele é tímido? O Ivan Lins é tímido. E aí, o que acontece? E aí... Conversei ali com ele e falei, cara, eu sou seu fã, você é maravilhoso, suas músicas, meu, sabe? É demais. Você fica meio assim, né? Fica meio Quando perdido. você encontra grandes eu ídolos encontrei assim. com ele uma das músicas, um dos shows que eu fui dele, eu fui no camarim, né? Isso há muitos anos, eu era menina ainda. Só eu e ele. E assim, batemos altos papos. E aí, você falou do Ivan Lins, pô, na pandemia, agora ele fez um negócio muito legal, que ele tocava da sala da casa dele, você chegou a ver? Lembro. Aquilo era maravilhoso, cara. O Ivan Lins, o Paul McCartney, mandou buscar o Ivan Lins na plateia. Jura? Num show do Paul McCartney nos Estados Unidos. Nossa. Ele identificou o Ivan Lins na plateia. Coisa. Ele mandou falou lá, a equipe do Paul McCartney educação que pegou ele foi. o Ivan Lins e levou no camarim dele. Nossa, que show. Nossa. Vamos, que é muita história, Sibeli. A gente tinha que ter 200 dias. Mas nós estamos só com 11 minutos. Você pode contar muita história, porque até 27 minutos tem muita coisa pra render. Então, aí continuando. Aí eu me tornei baterista. Foi um negócio muito, muito, assim, louco, porque eu arrumei uma namoradinha, Sibeli, e aí o que acontece? Eu tava na fase de exército, não conseguia arrumar emprego. E o pai dela era um mestre de obra, tava construindo um prédio de 25 andares no bairro da Aclimação. Sei. Aí ele falou, então, Márcio, se quiser trabalhar comigo lá, eu tenho vaga lá, no almoxerifado. Eu fui para o almoxerifado. Fui trabalhar no almoxerifado, que eu dispensava todo o material pra galera que trabalhava na obra. Só que o cara que era servente de pedreiro, ele ganhava 3 vezes o que eu ganhava. Nossa. Eu cheguei pro meu sogro e falei assim, eu quero ser servente de pedreiro. Mas você tá de brincadeira? Eu falei, quero. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Vou resumir pra você. Na obra, tinha uma galera que era na cidade chamada Poções, na Bahia. Sibeli, eles tinham uma banda lá dentro da obra. Eu não acredito. Baixo, bateria, guitarra, teclado, montadinho no primeiro subsolo lá embaixo. Pois, a gente vê no teu pé. E eles ensaiavam de sábado e de domingo. Lá foi você. Aí eu vi um cara tocando um violão, falei assim, olha que legal as coisas de tocar violão, eu também gosto na hora do almoço, comendo a marmita. Sim. Comendo a marmita ali, e o cara gosta, eu gosto de música também. Aí ele falou assim, a gente tem uma banda. Eu falei que era sacanagem, eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Tem uma banda onde? Ele falou, aqui. Gente. Eu contei isso no meu livro de uma forma, Sibeli, o dia que eu escrevi isso, eu chorei, de verdade, chorei, porque foi um momento impactante. Sabe assim, se eu viver 200 anos... Você não vai esquecer. Se eu viver 200 anos, mas eu me lembro de toda... A gente tava no térreo, tinha 2 para baixo. Indo pra lá, eu me lembro do caminho. Tô arrepiado, eu juro por Deus, me lembro do caminho. Eu indo pra lá, eu me lembro do cara abrindo aquele barraquinho, que era um barraquinho feito de madeira. Na hora o cara abriu, o cara acendeu a luz, Sibeli. Batera montada, contrabaixo, guitarra, teclados, pedestal com 2 microfones. Eu falei assim, meu Deus. E eles faziam o quê? Eles tocavam? Eles eram de uma banda em Poções. Então eles eram de uma empreiteira. Quando essa empreiteira veio pra São Paulo, eles vieram em 2 Kombis, Sibeli. De Poções, na Bahia. Olha só. Eles eram em 2 Kombis, eles trouxeram tudo pra cá. Só que eles não tinham onde tocar. Aí que entra o Lindomar. O Lindomar tocava guitarra mais ou menos, os caras tocavam bem. E eu fui ser empresário dos caras. Por incrível que pareça ter me tornado músico, o meu primeiro trabalho da música de verdade foi ser empresário. O primeiro show deles, quem vendeu fui eu. O segundo, o terceiro. E eu era guitarrista. Só que nos momentos, nos intervalos nossos, eu ia na bateria, eu gostava da batera, a batera me encantava. Me encantava. E aí eu me tornei baterista da banda por uma fatalidade. Que interessante. Não, mas você vê como é que vem no pé da gente. Sim, eu acho que a nossa cabeça, tudo aquilo que você gosta, que você ama, vem no teu pé. Parece que você tenta até desviar, mas você vê, você chegou até a fazer o papel de mestre de obra. Não, de servente de pedreiro. Porque eu queria ganhar mais. Sim. Agora, o que acontece? Eu queria ganhar mais. Mas eu poderia ter ficado ali, almoxerifado. Eu era o pupilo do mestre da obra. Sim, né? Eu podia ter ficado ali pomposo. Não, cara, eu quero ganhar um pouquinho mais. Sim. Só que esse um pouquinho mais... Te fez levar
a conhecer essa banda, a esse grupo aí, Sim. de músico, e que no fim você acabou tendo seu primeiro contato, que foi o seu primeiro trabalho em termos de música, foi através desse pessoal. Através dessa banda. E esse pessoal também se perdeu, você nunca mais viu. Se perdeu, Sibeli. São se perde, né, coisas que Sibeli? Se perde. Se perde porque, são várias infelizmente, histórias, a gente... São vários esses. Você vai mudando, você vai mudando seus caminhos, né? Sim. E algumas... Newton fala isso, né? À medida que você avança, algumas coisas são deixadas para trás, né? É verdade, é impressionante. Isaac Newton fala, Eu acho que, não sei se você... Eu acredito que você deva ter, como todo mundo tem, né? Alguns amigos que fazem parte da nossa vida, da vida inteira. Sim, você pode tem, anos sem ver essa pessoa, tem. mas quando você vê, Sim. até mesmo antes de quando não tinha internet, tem pessoas que você pega um telefone e fala, oi fulano, oi fulana, a pessoa já sabe quem é você e chora do lado de lá. É como se eu tivesse visto ontem. Exatamente. Tem pessoas que você conta na mão, né? Sim, na palma da mão. de uma mão. De uma mão só. De uma mão amigos só, que você tem como amigos, como irmãos. Uma vez eu né? gravei um vídeo falando sobre amizade. No dia, acho que junho, alguma coisa de junho, é o dia da amizade. Eu gravei um vídeo e ele fala realmente sobre isso. Que a gente conhece muitas pessoas, muita gente, mas quando lá no final de tudo, você vai ter 4, 5 amigos, de verdade. É verdade. Bem, e aí? Eu tô amando a nossa história, as suas histórias. E aí, bom, aí você vendeu para esse pessoal, conseguiu trabalhar com eles há alguns anos, e daí? Aí você achou que você tinha chance de poder... Entra o que você falou, as conexões. O networking. Sim. Eu sempre fui um cara de muita network, Sibeli. Tá, eu sempre fui um cara. Importante. Esse negócio do relacionamento. É eu digo, eu não tenho dinheiro, mas eu conheço muita gente, eu tenho muito relacionamento. Mas isso te traz o dinheiro e te traz. Eu costumo dizer que aqui dentro, o que tem aqui dentro vale milhões. É verdade. Com certeza. O conhecimento da gente é tudo, gente. Quem não tem conhecimento. Não adianta, você tem que ter conhecimento, de conhecer pessoas, de fazer o network. Bom, e aí? Aí você começou com o teu network. Você começa a se conectar, né? Tinha um jornal chamado Primeira Mão, você lembra desse jornal? Lembro. O jornal chamado Primeira Mão, tinha uma seção nele que chamava assim, shows e atividades artísticas. Eu já estava insatisfeito naquela banda. Eu fiquei com o baterista um pouco tempo, porque o baterista teve que se afastar, mas ele voltou e eu não queria tomar o lugar dele. E aí eu comecei a pesquisar, vi lá, banda precisa de baterista. Cara, dali eu fui para uma, fui para outra. E eu sempre tive, Sibeli, uma coisa assim... um espírito de liderança. Todos os trabalhos que eu fiz, Sibeli, juro por Deus, eu liderei todos eles. Eu chegava e era assim. Não, eu sou sagitariano. Caía no meu colo, Sibeli. Caía no meu colo. Porque, mas também tem uma coisa, eu sou um cara muito proativo, então eu sou um cara que eu vou muito pra cima, sabe? Eu quero fazer com que as coisas melhorem, eu quero que dê certo. Prosperar. Então, acho que os demais, eles identificam isso, acho que naturalmente aquilo acaba vindo pra você. Sim. E aí, Sibeli, foi assim, foi acontecendo, me tornei músico, gravei, toquei muito, blá, blá, blá. E aí... Você conheceu muitas bandas. Muitas bandas famosas. Fala um pouco dessas bandas famosas. Aliás, eu gostaria, sabe que desculpa te cortar, que você pudesse mandar algumas coisas, tipo vídeos ou fotos que a gente pode ir colocando também aqui. Vou te mandar. Sabe? Você tem vídeos meus tocando em 1991. Então, entendeu? Legal. Manda pra mim. Sibeli, o que aconteceu foi o seguinte... eu sempre fui um apaixonado pelos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Eu gosto de olhar para aquilo, sabe? Porque quem tá nos bastidores tem um olhar 360. É verdade. Você consegue enxergar o negócio de uma outra forma. Eu sempre gostei disso. Eu não sou, como se diz, perfeccionista, mas eu sou detalhista. Entendi. Eu sou um cara detalhista. Então eu sempre olhei para a carreira do artista, sempre olhei para, de que forma, o que eu posso fazer para melhorar aqui? O que eu posso fazer para melhorar ali? E isso, como baterista, me dava um privilégio, porque o baterista é igual um goleiro. Ele tem uma visão meio que panorâmica do negócio. Sim. Você tá ali atrás, você tá vendo tudo que tá acontecendo. Então você consegue enxergar a reação do público, né? Daquela perspectiva do palco. E que cada um dos amigos está fazendo, de que forma isso ia me despertando. Só que chegou em 2007, eu falei assim, cara, pera um pouquinho, não. Agora que chegou a hora de eu ir pros bastidores, sair do palco e ir pros bastidores. Então eu toquei de 88 a 2007. Nossa, fui como músico. Aí eu dei aula de bateria, eu estudei com os caras. Eu era um cara muito aplicado, era um batera muito aplicado, eu estudava muito, era muito dedicado, estudei com um nego bom. Eu fiz o LM, Universidade Livre de Música, eu fiz Tatuí, que é uma escola de um conservatório que é top em Tatuí. Estudei com os caras bravos aqui em São Paulo. Mas o que eu queria, eu não ia alcançar como baterista. Por quê? O que você queria? Eu queria olhar pro artista, igual que eu olhei pro Juan aqui dando entrevista pra você, olhar e falar assim, cara, ali tem um pedacinho de mim. Ali tem o meu trabalho. Eu sei.
Entendeu? Sei, a sua o meu prazer é ver o artista brilhar. Eu sei. Com o meu trabalho. Eu sei. Entendeu? Isso não tem preço, né? Isso é demais. Esse é o que eu amo. Eu sei. É ver o artista brilhar, tá? E aí eu comecei, e Deus foi muito generoso comigo. Cibele, o meu primeiro trabalho como produtor foi no Faustão. Nossa. Eu trabalhava uma banda que teve uma situação que essa banda conseguiu chegar no Faustão. Um grupo de pagode. E o meu primeiro trabalho, Cibele, eu fui pro Projac no meu primeiro trabalho. Nossa. No mainstream. Já não fala assim no mainstream. pensou? Eu fui pro Projac. Cara, eu falei assim, não é possível. Uma bênção, você foi muito abençoado em toda a sua vida, eu acho. Eu também fui muito abençoado. Não tenho sombra de Deus, muito obrigado, Deus. Que Deus me olhou pra mim e falou assim, cara, vai lá que... momentos, lugares certos, tive muitos na hora perrengues, certa. Sabe aquela coisa, tipo, tô no lugar certo, na hora certa. Lógico que a gente tem perrengue também, claro. Sim. Cibele, ó, e uma coisa, eu tinha tudo pra ter dado errado. Por que você acha? Uma família muito desestruturada. Entendi. Muito, muito. Você falou no ponto 10, eu gosto de analisar também esse tipo de coisa que a gente conversa. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou assim porque eu nasci assim no meio disso aqui. Sim. Não, eu discordo. Eu acho que cada um é cada um, nós somos seres individuais. E eu acho também o seguinte, não sei o que você acha disso, mas, por exemplo, você acha que você passou a ser uma outra pessoa porque você não queria ser a família que você teve? Com certeza. Né? É um dos pontos. Ou porque você realmente... era diferente, porque não é porque um vai se jogar que também vocês têm que se jogar, né? Cibele, era tão desestruturada a minha família, só pra você ter ideia, eu falo pras pessoas, as pessoas falam, você tá de sacanagem. Eu não tive estudo, Cibele. Eu fui na escola por 3 anos, eu estudei da primeira, segunda, terceira série. Sim. Meu pai também tem a 4ª série e era super inteligente. Eu não tive estudo, mas eu sempre fui um cara que falei, pera um pouquinho, cara, então eu vou correr por fora. Eu correr sempre, de uma forma certa, né? Eu sempre li muito, eu sempre gostei de me informar muito, eu sempre gostei. E eu me coloquei à prova em 2023, terceira série, eu falei, vou fazer uma prova do Enseja. Fui fazer uma prova, Cibele, aí tinha lá a prova pro ensino fundamental, pro ensino médio. Eu falei assim, porque eu quero fazer uma faculdade. Sei. Eu vou fazer do ensino médio, já de uma vez. E fui. Pra mim, assim, a minha esposa falou assim, eu acho que você vai passar fácil. Eu falei assim, não, Neide, não é tão fácil assim não, hein? Mas você manda bem. Eu falei, beleza. Cibele, eu fui, fiz a prova, passei na prova, tirei 8,5 em redação. Olha, em redação. Prova do ensino médio. Eu nunca tinha participado de um negócio assim, foi uma coisa totalmente surreal. Mas aí eu comecei a voltar a fazer uma retrospectiva, falei, cara, pô, isso aí é tudo do conhecimento que eu adquiri, Com sabe, certeza. da minha vivência. Com eu certeza. sempre gostei de ler. Pô, Cibele, eu passei, tipo assim, 5 anos da minha vida, a gente pode falar aqui, né? Claro. Eu passei 5 anos da minha vida acordando 5 horas da manhã para assistir o telecurso 1º e 2º grau. Olha, tá Da vendo Rede quando Globo. a pessoa quer? Entendeu? Quando a pessoa quer, ela corre atrás. Então, assim, mas aí, vamos lá, eu vou falando tanto aqui. Aí, a gente tava. Aí essa banda que foi no Fausto. Aí, 1 ano depois, caiu uma banda de pop rock no meu colo. Nossa Senhora. Caiu no meu colo, assim, que literalmente caiu no meu colo, porque eu entrei como o cavalo do cocô do bandido. Sim. E saí do topo. Por cima. Porque aí eu fui pra essa banda, comecei a fazer um trabalho com essa banda, Cibele. Fiz um trabalho maravilhoso. Estouro. Essa banda me colocou no mainstream de verdade. Sim. Essa banda me fez ir trabalhar com o Lulu Santos, me fez trabalhar com o Martinho da Vila, com o Sérgio Reis, Renato Teixeira, o Fala Mansa, o Molejo, a Isa, a Ludmilla, a Anitta, o Ferrugem. Essa banda me levou pra isso. Coisa, é por causa dessa banda que eu estou aqui hoje, Cibele. Olha que beleza. É por causa dessa banda. E aí, Cibele, eu entrei pro mainstream. E você ainda tá com essa banda? Não. Não mais. Essa banda nem existe mais, velho. Essa banda não existe mais. Eu fiquei com essa banda de 2008 a 2012. E 2012, terminou a minha missão nessa banda. Eu fiz tudo que eu podia ter feito por eles. Eu sei. E aí eu falei assim... a sua vida ganhou um outro norte também. Ganhou um outro norte. Aí foi trabalhar com uma galera muito legal. Aí o lance da network, você vai conhecendo as pessoas, vai se relacionando com elas, elas vão confiando em você. É isso mesmo. E elas vão te indicando para um, te indicando para outro, e de repente quando você vê, você está ali. Eu prestei serviço para Warner Music, que é uma gravadora que eu tenho muito, muito respeito, muita admiração, onde possibilitou também eu trabalhar com grandes artistas. Olha que eu tive uma parceria, tive uma mentora, Lourdinha Ruiz, uma pessoa maravilhosa, que um dia você podia convidar para vir aqui bater um papo com você. Eu quero, claro. Que me ajudou muito, uma pessoa que me apresentou para o mercado. E aí eu conheci muita gente, Cibele. Aliás, a gente tem sempre anjos, né, na vida da gente. Eu acredito nisso, sabe? Cada um tem os seus anjos. Nós temos os anjos que cuidam da gente, mas nós também temos os anjos, pessoas, eu falo. Sim, com certeza. Sabe? Com certeza. Que são pessoas que passam pela vida da gente. Assim, às vezes tem pessoas que passam pela vida da gente, não sei se já aconteceu isso com você, de você falar, nossa,
que será que essa pessoa está passando pela minha vida? É. Que é tão rápido, mas fez algo por você. E entra, às vezes, de forma inusitada, né? De uma forma... Você não está esperando e faz algo legal. E depois a vida continua e as coisas se dispersam. Ou tem pessoas que ficam também. Sim. Então, é muito interessante. Eu acho também que é muito importante, você que lida também com seres humanos constantemente, com pessoas... eu acho que é muito importante também a nossa sinergia do que a gente está buscando, né? Eu acho que parece que atraem as pessoas certas, porque você também está se permitindo estar num degrau que você quer atingir. O que você acha disso? Assim, porque tem pessoas que reclamam muito da vida, né? Que falam, porque eu não saio daqui, porque eu não saio daqui. Não. Sibeli, o que eu acho é o seguinte. Todos nós estamos onde estamos, seja num lugar bom ou num lugar ruim, porque nós escolhemos estar ali. É verdade. Não tem essa história, fulano ferrou com a minha vida. Sibeli, particularmente, eu não acredito nisso. Uhum. Eu acho que nós temos o tal do livre-arbítrio. As escolhas são nossas, Sibeli. É verdade. As escolhas, se você está num lugar legal hoje, é porque você escolheu, cara. Faça uma retrospectiva, sabe? Vai voltando, vai ver o que te levou ali. Foram as suas escolhas. Sim. Infelizmente, a gente erra, faz parte. Claro. O erro faz parte. Claro. E o erro faz a gente crescer, né? Faz a gente acordar. Certeza. Sibeli, por trás de uma pessoa de sucesso, existe anos, às vezes décadas de fracasso. É verdade. Sabe? É assim, cara, isso, o pessoal fala muito sobre sucesso aqui, que é o sucesso. O sucesso é muito relativo. O sucesso para uma manicure lá do Nordeste, lá da terrinha, lá do fundinho, é conseguir mais 5 clientes para ela poder trocar a máquina de lavar e botar um piso novo. E que para ela é um sucesso. É isso mesmo. Sucesso. Já para o outro cara é comprar uma Ferrari, uma BMW, uma Lamborghini. Né? Então, o sucesso ele é muito relativo. As pessoas confundem muito. Porque existe, o Lair Braga fala muito sobre isso. O sucesso é conseguir o que você queria, que é diferente de felicidade, que é querer o que você conseguiu. Às vezes a gente fala, pô, se tivesse uma casa com piscina, cara, eu nadava todo dia. Aí você muda pra uma casa com piscina. Você não nada numa... Sacou? Exatamente. Aí, na primeira semana você nadou todo dia, na segunda você foi 3 vezes, na terceira você foi 2 vezes, na quarta você será que eu enxerga vou? Mais a piscina. Será que eu vou? Então é isso, o sucesso ele é muito relativo, cara. Sucesso, pra mim, é igual e felicidade é estado de espírito. Pra mim, estar aqui falando com você é um sucesso. E pra mim é uma felicidade. E pra mim também. Sair da onde eu saí e me ver aqui hoje, cara, eu sou um vencedor. O que é um vencedor? É uma pessoa de sucesso, né? Então, o Napoleão Hill tem uma fórmula que chama assim, a fórmula de Hill. Diz o seguinte, todo sucesso é resultado de um poder. Todo poder é resultado de um esforço organizado. Todo esforço organizado é resultado de um objetivo muito bem definido. E todo objetivo bem definido é resultado do quê? De um sonho. Agora, inverta essa fórmula e veja onde tudo começa. Começa num sonho. É verdade. Tudo é construído 2 vezes. Primeiro a gente constrói aqui, depois a gente coloca no mundo físico. Prática. Isso que está aqui, você construiu primeiro na sua mente. É verdade. Né? E hoje, isso é uma realidade. Então você tem que pegar os seus sonhos, tem que colocar um objetivo bem definido nele, você tem que estruturar ele, você precisa... Isso vai te dar o poder para você chegar no sucesso. E o sucesso, cara, para cada um é uma coisa. Vamos falar de música. Às vezes o sucesso para um músico do interior é lotar um barzinho ou tocar num clube da cidade dele lotado. Para um outro cara, de repente, é lotar o Allianz Parques. É ganhar um Grammy. Entendeu? Então, cada um é feliz à sua maneira. E eu já trabalhei com muitos artistas grandes que sonhavam em ser famosos e eles eram infelizes famosos, tá? É claro que eu não posso falar o nome aqui, mas eu tô falando de artista grande, não é artistinha não, tá? Artista grande, a infelicidade, sabe? Artistas, mulheres empoderadas, chorando no camarim por besteira, que são consideradas empoderadas aqui, sabe? Eu sei. Sabe? Que então, é exatamente isso. Ô meu filho, nós estamos com 28 minutos. Já passou, né? Tem que... Poxa vida, Sibeli. Você vai ter que voltar, porque você tem tanta história, meu filho, que não, eu não quero saber. Eu quero saber do livro aqui também, mas eu quero você também ao vivo e a cores, porque quando a gente vê as emoções aflorando, isso que é o gostoso, que todo mundo gosta, né? Eu adoro. Eu sou por emoção, eu também sou emoção. E eu acho que quando a gente fala, esse negócio de falar só escutando voz, não. O negócio é o tete a tete, não é verdade? Muito bom, é muito bom. Mas, escuta, deixa suas redes sociais, seus contatos também, telefone que você quiser. Quero te agradecer muito, muito, muito por você ter aceito o meu convite. E vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar. A vida. A vida. Água é vida. Exatamente. Né? Saúde. Vou falar pra câmera ali, tá? Galera, é o seguinte. Pra me encontrar, meu Instagram é lindomar.souza.
A minha produtora chama-se Universe Produções Artísticas. Universe Produções Artísticas. Se quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 11 973 68 0293. Eu estou em todas as redes, estou em todo lugar, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no você é o máximo. Facebook, eu estou em todo quanto é lugar. É energia pura. Meu livro chama-se Uma Incrível Jornada Musical. Não é porque é meu livro, mas ele não é autobiografia, tá? Ele parece uma autobiografia, mas ele não é. Ele é um relato, tá, de coisas vividas. E eu tenho certeza que muitas pessoas... Vai se identificar. Vai se identificar com isso. Com certeza. Tá? E eu quero que você traga o vidro. Eu quero que você traga o livro. Vou trazer o livro. Vou trazer, tá bom? Bem, gente, ó. Beijo, Lindomar. E até amanhã, se Deus quiser, com o Sibeli Atala. Tchau, Obrigado. Tchau.